Sejam bem-vindos ao canal Um Dia no Universo. Eu sou o Murilo e está começando mais um vídeo de perguntas e respostas sobre ciência aqui no canal. E você já sabe, nesses vídeos eu respondo as perguntas enviadas por vocês, seja aqui nos comentários do YouTube ou na página do Um Dia no Universo no Instagram. Então me siga por lá que eu estou sempre pedindo por perguntas por lá também. A pergunta de hoje inclusive veio do Instagram e ela foi feita pelo Vinícius. Ele perguntou: o urânio pode ser usado como energia limpa futuramente? Dizem ser a mais segura. Bom, pessoal, como de costume, essa é uma pergunta muito complexa e eu vou ter que resumir muita coisa para responder ela aqui. Então, quem tiver interessado no assunto, quem quiser saber mais, pode comentar aqui, deixar sua pergunta, a gente discute nos comentários, a gente vai trocando uma ideia. E também vai ter na descrição do vídeo as fontes, com as informações, os locais de onde eu tirei as informações que eu vou passar aqui no vídeo. Bom, basicamente é o seguinte, hoje, no século XXI, nós vivemos numa civilização global com quase 8 bilhões de pessoas. E para essa civilização funcionar, nós dependemos de processos de transformação de energia. A gente muitas vezes fala em gasto de energia, mas se a gente quiser ser rigoroso, na física a gente sabe que a energia ela não se gasta, ela não é perdida nunca, ela sempre é transformada de uma forma para outra. Então, basicamente, para termos todos os processos necessários para que a nossa civilização se sustente, nós dependemos de processos de transformação de energia. Nós precisamos pegar uma energia que está em alguma forma, que nós possamos transformar em outra forma que seja útil para nós utilizarmos, tirarmos proveito dessa energia, e depois a gente dissipa o que sobra no ambiente. Ficou um pouco abstrato, mas vocês já vão entender o que eu quero dizer com isso. E nós dependemos de energia para basicamente todos os processos. Por exemplo, nós precisamos transportar comida do lugar onde ela é produzida para o local onde ela vai ser consumida. Não só comida, mas qualquer insumo, na verdade. Nós precisamos transformar materiais brutos que nós tiramos da natureza nos materiais que nós conseguimos utilizar nas nossas tecnologias. Então, o processo de transformação física e química de minérios e de outros materiais naturais demanda um gasto energético grande. E enfim, nós precisamos, por exemplo, aquecer as nossas casas no inverno e resfriar elas no verão. Todos os processos nós estamos de alguma forma transformando a energia que está disponível na natureza para que a gente possa tirar proveito dessa energia. E a maior fonte atual de energia, a nossa matriz energética global, hoje, ela tem como maior fonte os combustíveis fósseis. Então, a partir da queima de combustíveis, nós conseguimos essa transformação de energia da qual a gente pode tirar proveito para fazer os processos que nós necessitamos. Por exemplo, pensando em transporte, para ser menos abstrato, os nossos carros são equipados com motores, a grande maioria deles, são equipados com motores a combustão interna. Então nós pegamos um combustível, nesse caso a gasolina, que é um combustível fóssil, nós colocamos dentro do motor e a gente dá ignição nesse combustível, faz com que ele sofra uma reação química de combustão com o oxigênio e essa reação química libera energia na forma de calor, energia térmica. E essa energia térmica ela pode ser usada para movimentar os pistões do motor dos nossos carros e esse movimento depois é transmitido para a roda que faz o carro andar. Então nós estamos transformando a energia química que estava presente no combustível em energia térmica a partir de uma reação química e dessa energia térmica a gente está tirando proveito para transformar ela em energia mecânica, ou seja, um movimento que nós precisamos no nosso carro. Então, esse processo de transformação de energia é como a gente consegue tirar proveito de uma energia que está disponível na natureza, que no caso é a energia química armazenada nos combustíveis fósseis. E, novamente, os combustíveis fósseis são a nossa maior fonte de energia atual. Só que tem um problema, pessoal? Nós estamos muito familiarizados com o conceito de que a queima de combustíveis fósseis está agravando um processo que está acontecendo nesse momento, que é a mudança climática no nosso planeta. E isso está acontecendo devido à emissão de gases do efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono. Nós, seres humanos, somos tão numerosos, nossa civilização ela é tão grande que a nossa atividade está literalmente mudando a composição química da nossa atmosfera, adicionando carbono nessa atmosfera. E o carbono é um elemento muito crucial porque pequenas alterações em sua quantidade têm um efeito muito grande
na temperatura média da atmosfera do nosso planeta devido ao efeito estufa, né? A radiação que nós recebemos do Sol acaba ficando mais armazenada na atmosfera e ela não tem tanta capacidade de dissipar essa energia de volta para o espaço. Assim, aumentando a temperatura média da atmosfera, que gera mudanças climáticas severas e que está acarretando na crise que nós estamos passando atualmente e já vem aí desde o século passado, na verdade. Então, é indesejável que nós continuemos utilizando combustíveis fósseis para mover a nossa civilização, para fazer os processos que nós precisamos. E uma alternativa, então, para combater essa mudança climática, para diminuir as emissões de carbono na atmosfera, é utilizar cada vez mais equipamentos elétricos. Por exemplo, aí um grande exemplo que nós estamos vendo hoje é a ascendência dos carros elétricos, né? Mas por que utilizar equipamentos elétricos é tão melhor do que utilizar equipamentos que se baseiam em combustão, por exemplo? Porque a eletricidade, a energia elétrica, ela pode ser obtida de diversas fontes diferentes, inclusive fontes renováveis e fontes de baixa emissão de carbono. A energia elétrica ela é usada mais ou menos como um intermediário nesse processo de transformação de energia que eu estava mencionando. Então a gente consegue tirar uma energia que está disponível na natureza, por exemplo, a energia potencial gravitacional armazenada em grandes reservatórios de água, aí a gente está falando de uma usina hidrelétrica. Então, armazenando esses grandes volumes de água, a gente tem uma energia potencial gravitacional associada com esse volume, né, essa massa de água toda, e a partir do momento em que a gente deixa essa água fluir e tira proveito desse movimento da água para girar turbinas que vão girar os nossos geradores elétricos, a gente está transformando essa energia potencial gravitacional em energia elétrica. E depois sim a gente pega essa energia elétrica e transforma nas outras energias que a gente precisa para mover os nossos equipamentos e tudo mais. Então ele é meio que um intermediário, né? Ao invés da gente ir direto, por exemplo, né, da queima de combustível para o movimento, que é o produto final, que é o que a gente quer, por exemplo, a gente pode ter um equipamento elétrico, por exemplo, um carro elétrico, que tem a sua energia advinda de uma outra fonte que se transformou na energia elétrica e da elétrica depois para a energia final desejada. Então é mais ou menos essa a lógica da energia elétrica. A gente consegue obter ela de várias maneiras diferentes, inclusive maneiras muito menos agressivas para o meio ambiente do que queima de combustíveis. Porém, nem tudo são flores e atualmente a nossa maior fonte de energia elétrica também é a queima de combustíveis fósseis, principalmente os combustíveis derivados do petróleo, né, como o diesel, o carvão e a gente tem também o gás natural. Então, nas usinas termoelétricas, que correspondem à maior parte da geração de energia elétrica global, né, do nosso planeta, as termoelétricas, a gente tem a queima de combustíveis para o aquecimento de água em grandes caldeiras, e essa água aquecida, então, ela passa por uma turbina, né? Ela é vaporizada, e esse vapor de alta pressão passa por uma turbina que gira, e esse giro, né, esse movimento mecânico da turbina girando, é transmitido para um gerador elétrico, e esse gerador elétrico aí sim gera a energia elétrica que a gente pode utilizar depois. Então, se a gente parar para pensar, não adianta muito a gente substituir tudo por equipamentos elétricos se a gente está obtendo a energia elétrica também a partir de fontes que dependem da queima de combustíveis fósseis. Mas claro que a nossa intenção não é continuar queimando combustíveis fósseis indefinidamente. O nosso objetivo é fazer uma transição para as fontes de energia elétrica que são renováveis ou de baixa emissão de carbono. As fontes renováveis são aquelas como a energia eólica, né, que vem da força dos ventos, energia solar, energia hidrelétrica e assim por diante. E enquanto que as fontes que não são renováveis, mas são de baixa emissão de carbono, tem duas como principais, né, fontes desse tipo, que são a geotérmica e a energia nuclear. Entrando então na energia nuclear, que é a pergunta de hoje, né? O que é essa energia nuclear? Da onde vem essa transformação de energia que a gente consegue aproveitar, né? Como que a gente transforma essa energia nuclear, que a gente talvez não saiba nem direito o que significa isso, em uma energia elétrica que a gente pode utilizar depois? Bom, para falar disso, a gente primeiro precisa lembrar do que é feito um átomo. O átomo, basicamente, ele é composto de 3 partículas.
os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os prótons e os nêutrons ficam juntinhos no que a gente chama de núcleo do átomo e os elétrons ficam em volta orbitando este núcleo. Os prótons eles têm carga elétrica positiva e os elétrons têm carga elétrica negativa. E os nêutrons, como o nome sugere, são neutros. Se o núcleo do átomo é composto de prótons, que são positivos, e nêutrons, que são neutros, se a gente fizer uma soma de todas as cargas que estão ali no núcleo, vai dar uma carga positiva, porque positivo com nada é positivo. Enquanto que os elétrons, então, têm a carga negativa e os opostos se atraem, né? Então, se os opostos se atraem, o núcleo é positivo, o elétron é negativo, é por isso que o elétron se mantém em órbita desse núcleo. Porém, os átomos eles possuem mais de um próton dentro do núcleo, com exceção do hidrogênio, que é o átomo mais simples de todos. Mas pensando em todos os outros elementos químicos, eles possuem mais de um próton em seu núcleo. E as cargas iguais se repelem. Então, como que dois ou mais prótons que têm carga positiva ficam juntos ali no núcleo sem que esse núcleo atômico exploda pela repulsão eletromagnética entre essas partículas de carga igual? O núcleo dos átomos se mantém estável porque a força de repulsão eletromagnética entre os prótons não é a única força natural que está agindo naquele local. Existe também uma força que se chama força nuclear forte, e ela é sentida quando partículas estão muito próximas umas das outras e ela se sobressai à repulsão eletromagnética dos prótons. Então, quando um próton encosta no outro, ele consegue chegar bem pertinho do outro, essa força mantém eles juntos, embora a força eletromagnética faça com que ele queira escapar, né, e ir para longe um do outro. E aí o papel dos nêutrons também é muito importante, porque apesar do nêutron não ter carga, ele também é afetado pela força nuclear forte. Então, esta força ela une próton com próton, nêutron com nêutron e próton com nêutron. Por isso, o núcleo então é esse aglomerado de prótons e nêutrons e todos eles se mantêm unidos como se fosse com uma cola, que é essa força nuclear forte. Porém, quando nós começamos a avançar ali no número atômico dos elementos, ou seja, ir para elementos que têm núcleos cada vez maiores e maiores, com mais e mais prótons, a gente vai adicionando nêutrons também nesses núcleos atômicos para que ele se mantenha estável, mas chega num ponto em que essa quantidade de prótons excede a capacidade dessa cola, que é a força nuclear forte, de manter tudo isso coeso, né? De manter tudo isso junto. E nesse momento em que a gente tem um núcleo atômico muito grande, e esse núcleo já tem tantos prótons que a repulsão eletromagnética faz com que ele queira literalmente ser rasgado ali no meio, nós temos o processo de decaimento radioativo, né? O processo, na verdade, de fissão nuclear, que é a quebra de um núcleo de um átomo. E esse processo acontece espontaneamente na natureza com átomos, como eu disse, que tem núcleos que já estão instáveis devido à grande quantidade, né, de prótons, principalmente em relação à quantidade de nêutrons. Bom, pessoal, vamos voltar a simplificar as coisas então. Nós estamos falando que existem átomos de elementos químicos, né, certos isótopos, que possuem a tendência natural de ter o seu núcleo quebrado, ou seja, sofrer fissão nuclear. Só que tem um detalhe, esse processo de fissão nuclear é um processo que libera grandes quantidades de energia, né? Essa energia a gente observa na forma de radiação, né? Isso que a gente chama de radioatividade, quando um núcleo atômico pode liberar energia por um processo de decaimento radioativo. Então, essa energia, que é liberada no momento da quebra do núcleo, ela pode ser aproveitada por nós, e é isso que nós fazemos nas usinas nucleares. Uma usina nuclear funciona de forma muito parecida com uma usina termoelétrica, então o funcionamento dela se baseia no aquecimento de água e na vaporização dessa água em alta pressão e a utilização desse vapor em alta temperatura e alta pressão para girar grandes turbinas que giram o gerador elétrico, que fazem a geração de energia elétrica. A diferença é a fonte deste aquecimento da água. Nas usinas termoelétricas, a gente utiliza, como eu mencionei, a queima de combustíveis. Então, é uma reação química de combustão para fazer esse aquecimento. Enquanto que nas usinas nucleares, nós nos aproveitamos do decaimento, da fissão nuclear, principalmente dos átomos de urânio, né? O isótopo 235 do urânio. E esse decaimento radioativo, né? Esse processo de fissão nuclear, libera muita energia, como eu disse, e essa energia, então, é utilizada para aquecer essa água.
Mas aí tem uma diferença bastante gritante. Por quê? Se a gente considerar 1 grama de urânio sofrendo fissão nuclear, a energia liberada por esse 1 grama de urânio é equivalente à queima de toneladas de combustíveis para produzir a mesma energia. Então a gente está falando de uma escala totalmente diferente de energia, né? Dois processos que liberam energia numa escala muito diferente. O processo de reação química de combustão, que libera uma quantidade de energia, e o processo de fissão nuclear, que libera aí uma escala de grandeza muito, muito maior de energia do que em relação, né, quando a gente considera energia por unidade de massa. Basicamente, então, o que a gente faz é retirar esse urânio da natureza. Esse urânio está presente na natureza, ele está sofrendo a fissão nuclear na natureza, é um processo espontâneo, é um processo natural, mas a gente pega esse urânio e a gente enriquece ele, ou seja, aumenta a concentração do isótopo 235 e transforma esse urânio em umas pastilhas, né, que a gente pode chamar de combustível, né, entre aspas, porque não vai sofrer o processo de combustão. E esse combustível de urânio nessa pastilha é colocado em grandes varetas, né, que são então ali submersas na água, né, na caldeira da água, e faz essa água aquecer. E esse aquecimento é devido à fissão nuclear deste urânio, né? E essas pastilhas, então, como eu disse, cada uma delas corresponde aí a toneladas e toneladas de carvão ou diesel que teriam que ser queimados para produzir a mesma quantidade de energia em uma usina termoelétrica. Então, nesse processo todo de geração de energia em uma usina nuclear, a gente não conta com o processo de combustão. E por isso a gente tem uma emissão muito mais baixa mesmo de carbono na atmosfera. Mas claro, né, a gente também não pode dizer que é uma energia, que é um processo 100% limpo. Só que a grande questão aqui é que os resíduos desse processo são os elementos que sobram, né, depois da fissão nuclear. Esse núcleo atômico ele se quebra e se transforma em um núcleo de outros elementos químicos. E esse resíduo é um resíduo que também é radioativo e que muitas vezes é tóxico. Só que é um resíduo sólido, né? Ou se ele não é sólido por si só, a gente adiciona materiais a ele para ele se tornar pastoso. Então ele não é liberado, ele não vaza como um líquido e ele não é liberado na atmosfera como um gás. E a gente consegue armazenar ele em grandes galões e a gente não tem o que fazer com ele por enquanto, né? Mas a gente consegue pelo menos guardar esse resíduo e deixar com que ele não entre em contato com a natureza. Por mais que seja um resíduo perigoso porque ele é radioativo e tóxico, pelo menos a gente consegue isolar ele completamente de forma a minimizar muito os impactos ambientais da geração de energia por uma usina nuclear. E hoje existem estudos de reatores nucleares que poderiam talvez utilizar esses resíduos radioativos para continuar gerando mais energia a partir deles. Como eu disse, são estudos, né? Ainda não, essa tecnologia não é comercial, mas é algo promissor, né, para utilizar esse resíduo de uma usina primária, né, digamos assim, que utiliza o urânio como principal fonte de energia, e o resíduo da fissão nuclear desse urânio pode ser depois reutilizado para gerar mais energia depois, né? São estudos promissores que podem ser uma das alternativas para a gente lidar com esse resíduo da geração de energia por uma usina nuclear. Então, levando em consideração a emissão de carbono na atmosfera, nós podemos dizer que sim, a energia nuclear é uma fonte limpa de energia. Mas, claro, a gente conhece os casos em que as coisas deram errado, que são os acidentes nucleares, por exemplo, né? E os dois grandes acidentes que já aconteceram foram Chernobyl, nos anos 80, e Fukushima, ali no começo dos anos 2010, né? Se eu não me engano, 2011. Como que se compara, então, esses acidentes em relação ao impacto que eles tiveram, principalmente na exposição de pessoas à radiação em relação às outras fontes de energia? Se nós considerarmos o impacto que a poluição devido à liberação de carbono na atmosfera tem nos seres humanos, e a gente fizer um cálculo de quantidade de mortes por quantidade de energia gerada, a gente vê que ainda assim a energia nuclear ela é muito segura, sim, apesar desses acidentes que são assustadores. Por quê? Porque a liberação de carbono na atmosfera não apenas está alterando o clima do nosso planeta, que já está gerando mortes devido a catástrofes climáticas, mas também a gente tem
aí a incidência de problemas respiratórios, problemas cardiovasculares devido à inalação, né, por nossa parte dessas partículas finas que são liberadas na atmosfera e também dos gases tóxicos que são liberados com a geração de energia a partir de combustíveis fósseis. Então, se a gente fizer uma análise, se a gente fizer um cálculo, a gente vê que a energia nuclear ela é sim segura, apesar de que quando tem acidente é uma catástrofe ambiental muito grande. No caso de Chernobyl, principalmente, foi a maior de todas, mas foi um caso muito particular, porque era um equipamento muito antigo, era um governo autoritário que queria encobrir o que estava acontecendo, então não tomou as medidas necessárias para prevenir que aquilo se agravasse do jeito que se agravou, que tinham medidas a ser tomadas, mas não foram. E enfim, é uma questão aí, já entra também em questão política e tudo mais. Mas a questão na parte científica da coisa, a gente pode considerar sim a energia nuclear segura e limpa em comparação principalmente com as fontes que dependem da queima de combustíveis fósseis para gerar energia. Pessoal, como eu disse, eu resumi muita coisa nesse vídeo para fazer ele de forma dinâmica e também não ficar muito tempo aqui explorando esse mesmo tema. Se alguma coisa que eu falei gerou alguma dúvida, se eu falei alguma coisa que ficou um pouco mal explicada, qualquer coisa desse tipo, deixe nos comentários aí a sua dúvida, o seu comentário, que eu vou responder e a gente vai discutindo e vai chegando então em pontos mais específicos dessa questão toda. Muito obrigado ao Vinícius que mandou a pergunta, obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos e de avaliar este vídeo aqui com um like ou dislike aqui embaixo, tá? E claro, né, não se esqueça de também enviar a sua pergunta. Eu já respondi muita coisa aqui sobre astronomia, já respondi sobre camada de ozônio, já respondi sobre como funciona a visão, já respondi agora sobre energia nuclear. Então, eu sempre gosto de receber perguntas variadas. Você pode deixar a sua pergunta aqui nos comentários do YouTube e também não se esqueça de me seguir lá no Instagram, Um Dia no Universo, que eu sempre estou pedindo para o pessoal mandar pergunta lá e eu sempre tiro perguntas de lá para responder aqui também. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.